Um tiro selou aquela tão traumática trajetória. Eles eram o grupo de amigos perfeitos. Se amavam incondicionalmente, eram extraordinários, tinham uma vida invejável, ou pelo menos era o que as pessoas achavam. Mentiras, discussões, vícios, traumas. Encontraram uns nos outros uma maneira de lidar com a horrível realidade de suas vidas. Eram todos muito intensos, tanto no amor como também no ódio. E isso acabou sendo a ruína deles. Um vilão, uma vítima, um cúmplice e um inocente. Essa é a história sobre 4 amigos que se amavam tanto que acabaram se destruindo. É uma sequência catastrófica de segredos, mistérios e decepções. E no final, um corpo morto no carpete. Apenas tome cuidado, tudo pode ser apenas uma meia-verdade. Oi, eu sou a Carol, esse é o Chá da Tarde e o livro de hoje é Meias Verdades. Então, antes da gente começar, eu tenho alguns recados para dar. Primeiro, estou feliz, o canal está crescendo devagarinho, não pensei que seria rápido, mas está crescendo. Então, para estimular esse crescimento e também dar um presentinho para vocês, quando o canal do YouTube bater 250 inscritos, eu vou fazer um sorteio de um livro de fantasia que quem estava lá no Instagram ajudou a escolher, que eu fiquei entre terror e fantasia. E vai ganhar também um livro de um dos escritores que participam do canal, ou que me seguem, ou que me enviarem. É importante que seja de um autor nacional, pra gente dar aquela estimulada na galera. Então, se você tem um livro que já foi publicado, manda pra mim, que eu vou escolher um desses livros e enviar. Mas é importante que vocês me mandem um livro, o link para eu comprar o livro em mídia física, porque eu vou mandar para o ganhador do sorteio. Recado número 2. As regras do Chá da Tarde serão atualizadas, porque afinal já é o nosso 4º mês de canal e as coisas mudaram um pouco. Eu já senti o clima e eu vou postar um novo áudio sobre as regras. Mas relaxa, quem me mandou texto, teu texto continua valendo independente dele se encaixar nas regras ou não, beleza? E agora o último aviso é: amanhã, quarta-feira, nós finalmente vamos ter o nosso segundo pingado com a Ana Maria Martins. Então, por favor, fiquem aqui e assistam o Chá da Tarde, porque ela vai contar pra gente passos importantíssimos a serem feitos antes de publicar o livro. É isso que eu tenho, vamos começar a resenha. Antes da gente começar, de eu falar o que eu acho, de eu te contar a história, deixa eu avisar. Pros sensíveis de plantão. Nosso livro aqui tem gatilho para estupro, nós temos gatilho para violência extrema. Na história tem racismo e homofobia também. Então, se você é uma pessoa sensível, se respeite e não leia. Porque não adianta você ler, gostar do texto e depois ficar mal com o que está sendo passado. A nossa história vai começar com a cena de um assassinato. Nessa cena nós vamos ter uma vítima, um assassino e um cúmplice. O que vai acontecer é o seguinte: nós temos uma pessoa com uma arma apontada para outra, eles estão exaltados e tem alguém dentro de um armário presenciando tudo aquilo ali tremendo de medo. Então, o nosso assassino vai atirar na nossa vítima e a pessoa que está dentro do armário vai ser descoberta. E em vez de entregar o assassino, ela vai auxiliá-lo. Só que ninguém vai ter nome, ninguém vai ter sexo definido ali. Então, a tua função dentro desse livro é tentar adivinhar quais desses amigos são, respectivamente, a vítima, o assassino e o cúmplice. E tem mais um amigo que vai ficar de inocente nessa história. E, a partir daí, a nossa narrativa finalmente começa. Logo de cara, a gente vai conhecer o Hernan, que é um menino rico,
que tá indo pro colegial, que tem um senso estético, um senso de estilo muito definido dentro da cabeça dele, e ele tá ansioso pelo primeiro dia no ensino médio, onde ele pretende tocar o puteiro, não descrito com essas palavras, e no primeiro dia de aula ele vai conhecer essa garota chamada Ellen, que acabou de chegar na escola, que é uma garota que gosta de aparecer e que ela quer fazer amizade com o Hernan porque ele era o cara foda da escola. E ele, por sua vez, concorda porque a Ellen tem muito dinheiro. E ela tem condições de proporcionar um local para ele fazer tudo o que ele bem entender. E assim, eles fazem amizade. A Ellen prepara o porão da casa dela para receber os amigos. E assim, eles definem que eles vão ser amigos para sempre e se auto-intitulam o Hell. Mas por que Hell, vocês se perguntam? Eles eram algum grupo satânico? Não, Hell nada mais era que as iniciais de Hernan, Ellen, Liam e Lauren juntas formando essa palavrinha. E o Hernan se julga como o rei do inferno, porque ele era o líder desse grupo. A gente vai saber da formação do Hell logo que a história começa, e depois nós vamos ter um corte no tempo para a gente descobrir o que acontece com o Hell já no último ano de escola. E as coisas não estão mais bem. No último ano, o Hell tem 4 integrantes que estão com a cabeça ferrada. Todos eles têm questões quanto à própria sexualidade, quanto aos pais, questões familiares muito fortes. Todos eles, sem exceção, têm questões familiares, têm uma situação familiar muito horrível, muito desagradável. E assim como a história começou, nós vamos ter a Ellen voltando para a escola porque ela passou o 3º ano inteiro longe, porque os pais dela mandaram ela embora por conta de um problema. Acontece que os pais da Ellen chegaram mais cedo de uma viagem e eles pegaram ela cheirando cocaína no corpo nu de uma moça, tinham em sua posse um teste de gravidez que deu positivo e que era da filha. Então eles ficaram meio fulos da cara e se livraram dela, pelo menos por um ano. Nesse tempo que ela ficou fora, ela nutriu um ódio intenso pelo Hernan, porque ela sabia que ele era responsável, tanto pelos pais terem descoberto que ela estava grávida, quanto pelo fato dos pais dela terem descoberto ela ali naquela situação. Então, já no começo do texto, a gente descobre que eles são amigos, sim, mas é mais de fachada. Então, nesse primeiro momento, a gente vai ver a reintegração da Ellen ao Hell. Logo que ela chega, primeiro, ninguém tá muito feliz por ela estar ali. Ela tá brigada com o Hernan, o namorado dela, o Liam, tá namorando uma outra garota. E a Lauren, por mais que ela pareça feliz de vê-la novamente, a Lauren já não tem uma relação muito afetiva com a Ellen. Então, durante o texto, nós vamos acompanhar a vida de cada um dos personagens. E são muitos personagens, ao meu ver, porque a gente não vai trabalhar só no núcleo do Hell. Nós vamos ver as pessoas que estão em volta. Nós vamos acompanhar o irmão gêmeo do Hernan, que é o Miguel. Nós vamos acompanhar o Eric, que é o amigo de infância do Hernan, que se sentiu chutado quando a Ellen apareceu. Nós vamos acompanhar os núcleos familiares deles. A gente vai acompanhar a Rose e a Anna, que são garotas que moram no mesmo lugar que o Liam. E, gente, eu não vou contar essa história completa até chegar ao ponto do clímax, porque o objetivo do autor, quando ele te dá o grande acontecimento do livro no começo,
é te mostrar quais foram os pontos até chegar ali, até chegar no estopim daquela situação toda. Então, o que vocês precisam saber? É um grupo de amigos por conveniência. Eles são mentirosos compulsivos, eles não são gostáveis e a maioria tem dinheiro para acobertar as coisas que eles fazem. Agora, falando sobre o que eu achei dos personagens. Os personagens me incomodaram. Logo no começo, não porque eles eram adolescentes, como vocês já sabem, quem acompanha o Chá já sabe que normalmente eu fico incomodada com a atitude de adolescente. Não foi por isso que me incomodou os personagens dessa vez. Me incomodaram os personagens porque eles pareciam muito adultos para a idade deles. Eu só compreendi que aquilo ali era uma fachada, que eles não eram tão adultos assim, mais pra frente na narrativa. Eu não vou ter como falar de todos em específico, então eu escolhi 2 deles. Eu quero falar sobre o Hernan e da Lauren. O que eu falo? Vamos lá. O Hernan, ele é um garoto gay, tranquilíssimo com o fato de ser gay, todo mundo sabe, isso não é a informação mais importante na vida dele. No entanto, o fato dele assumir a própria sexualidade gera um problema na vida dele, que muda totalmente a história dessa vida, porque o pai dele é extremamente homofóbico. E o Hernan, ele é o cúmulo do sociopata. A gente fica muito na dúvida entre até que ponto aquilo é um mecanismo de defesa e até que ponto ele é só um desgraçado mesmo. Ao mesmo tempo que o Hernan, ele é amplamente responsável. Ao mesmo tempo que no ponto em que a história está, o Hernan, ele tem uma autoconsciência, principalmente quanto aos problemas psicológicos dele, muito legal, que acaba apontando um pouco os teus problemas psicológicos, vai falando, então, você não tá bem, né? Então, eu também não tava. Hoje eu tô bem porque eu fui me tratar, tá bom? Ele acaba te apoiando indiretamente enquanto você lê o texto. Não muda o fato dele ser um desgraçado, mas você descobre que ele é um personagem com muitas camadas. E aí nós temos a Lauren. A Lauren, ela consegue ter mais camadas que o próprio Hernan. Ela tem sim um problema psicológico latente, também correlacionado à família, mas a Lauren tem um bônus aí. A Lauren teve uma amizade tóxica, de forma que, por mais que ela não estivesse bem, quando ela foi ajudar um terceiro, esse terceiro, ele sugava a energia da Lauren. E, assim, ela acabou se afastando dessa amizade. E para conseguir lidar com toda essa situação, ela escreveu um livro contando sobre essa amizade tóxica. Por mais que ela tenha sofrido muito, a Lauren, ao mesmo tempo, ela é uma pessoa muito ríspida e muito cruel. E ela se vale dessa condição psicológica, dessa situação caótica da vida dela, para gerar uma barreira falando, oi, então, tá vendo essa redoma de vidro onde eu estou? Esse vidro é composto pelos meus problemas e desse vidro só sai. Então eu vou descontar a minha maldade, vou descontar a minha crueldade em você e você não se atreva a devolver isso pra mim porque eu fui ferida. E a Lauren não tá nem aí se ela tá machucando os outros. Mentira, ela até tá aí. Só que se pra ela resolver o problema, ela tiver que pedir desculpas, a Lauren não vai pedir desculpas. A Lauren não vai atrás de você. E aí ela vai remoer isso, mas ela vai achar que você tem que entender que ela tem os problemas dela e que ela tem as questões dela. Eu sei que tem muita gente assim. E só pra constar, eu detesto você, tá bom? Acho que não é muito politicamente correto eu falar que eu odeio uma pessoa que tem tantos problemas psicológicos, mas eu odeio você, porque você quer sensibilidade, mas você não dá sensibilidade. Todos os personagens nessa narrativa são assim.
O legal dessa história é a ambiguidade de cada um dos personagens. Eles não são 100% maus. E eles também não são 100% bons. Eles têm vários defeitos que faz você detestá-los e do nada eles têm atitudes muito legais que você não vê sempre. E eles têm sim uma irmandade dentro daquele grupo, por mais que eles se odeiem. E é notório que essa relação de amor e ódio acaba com o emocional de todos eles. Agora que eu já falei dos personagens, eu quero falar sobre o que eu pensei da história num todo. Assim, eu demorei muito tempo para engatar na história. É um livro que tem muitas repetições. É um livro que precisa de muita revisão. Não tanto revisão de língua portuguesa, e sim revisão no pensamento, revisão na forma de colocar, talvez excluir muita coisa. Tem muita palavra aí que não precisava estar aí, muita colocação que não precisava estar aqui. Isso tira o mérito da história? Não tira o mérito da história. Mas esses pequenos pontos distraem o leitor. E, de novo, é outra daquelas histórias que eu fico muito feliz de ter levado até o fim. E que, se não fosse pelo projeto, eu não leria até o final. Porque eu espero que o texto tenha uma fluidez que me agarre até o 5º capítulo, no 6º capítulo. Se essa fluidez se perde no meio deles, independente do que você está me contando, você me perdeu como leitora. Fico feliz de estar lendo pro projeto, porque essa história toca em pontos muito importantes, porque essa história trata de muitos assuntos com muita responsabilidade. Sim, fico muito feliz de ter lido essa história até o final. Mas a gente tem que pensar que o nosso começo, ele tem que ser porta para abraçar o leitor e fazer ele ler até o final. E é isso que me incomodou. Eu já passei essas informações para o autor, mas, por favor, tente evitar as repetições, porque as repetições cansam e incomodam um pouco e fazem ele desviar da fluidez. Fora isso, eu peço para vocês que vão sair daqui e vão ler o livro, pelo amor de Deus, sejam persistentes, corram até o final. O enredo vai lembrar Elite? Vai. Não vai ser chato, não vai ser tão maçante, mas vai lembrar muito Elite, então fiquem atentos aí, tá bom? Se você gosta da série também, então corre lá que daí você vai se esbaldar. Por favor, curtam, comentem, compartilhem. Pede pra mamãe, pede pro papai, pede pro irmão, pra todo mundo se inscrever aqui no Chá da Tarde, pra gente alcançar 250 inscritos mais rápido, pra eu fazer o nosso sorteio e pra gente abraçar mais leitores, mais escritores, estimular esse trabalho que é tão desvalorizado aqui no Brasil, tá bom? Não esquece de deixar a tua xícara na pia. Um beijo e tchau!